Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Queiram assentar-se os irmãos. Eu quero, em nome da Igreja Batista de Água Branca, dar a todos as melhores boas-vindas, abraçá-los ainda que à distância, sim, agradecer a sua presença, dizer que exatamente hoje a nossa igreja comemora ou celebra 66 anos, porque a maneira como escolhemos celebrar o nosso aniversário esse ano foi servindo especialmente a missão Portas Abertas no Brasil. Portas Abertas tem as suas atividades no Brasil, também celebrando hoje, 1º de maio, 25 anos de trabalho incansável, de convocação da igreja brasileira para a solidariedade na luta daqueles irmãos da igreja perseguida. Por isso, nós escolhemos e compreendemos que esse foi um grande privilégio para nós como igreja local, de sairmos de cena neste dia da nossa celebração e convidarmos a que entrasse em cena a missão Portas Abertas, porque convidando a missão Portas Abertas, nós trazemos à cena a igreja perseguida. Que essa noite seja uma noite de celebração pelas vitórias de Deus no mundo todo onde o Evangelho tem sido anunciado. Hoje nós celebramos o cumprimento da promessa de Jesus, que disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja e não tem prevalecido. Debaixo de perseguição, em horizontes de liberdade, com muita luta, a igreja tem avançado e tem glorificado o nome do Senhor Jesus até os confins da terra. Ainda há muito que conquistar, ainda há muitos horizontes onde semear o Evangelho, mas nessa noite especial, nós desejamos e oramos a Deus que seja uma noite de celebração, mas também de convite, de convocação da igreja para a intercessão, para uma ação missionária eficaz. Perdoe-me a citação, mas nós estamos em tempos de guerra, e há muita gente celebrando que o horizonte de perseguição da igreja está sendo aberto à bala. Mas no Evangelho de Jesus, a igreja avança às custas do sangue de seus mártires, da oração do povo de Deus, do compromisso missionário de uma igreja, e não pela ação bélica de um Estado ou qualquer nação. Que seja essa uma noite de celebração. Que seja essa uma noite de engajamento e intercessão. Que seja essa uma noite de convocação missionária, de solidariedade à igreja perseguida, lembrando-nos sempre que nós somos um corpo só. A igreja que sofre lá, há que sentir dores aqui. Quanto mais experimentarmos essa unidade do corpo, mais estaremos comprometidos com aqueles irmãos, porque eles não são eles são nós. Que seja essa uma noite de celebrarmos isso e nos colocarmos assim, diante do nosso Deus. Queria convidar você a celebrar muito hoje à noite, a cantar louvores a Deus, a clamar em oração, que o reino de Deus dê os seus sinais, que o Senhor Deus reine aqui, reine a partir de nós, reine apesar de nós, reine em nós, através de nós. Vamos celebrar na presença do Senhor, que seja essa uma noite de liberdade do Espírito na Cristo, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Para minha honra, eu convido a você a saudar com um caloroso aplauso aquele que o mundo inteiro aprendeu a conhecer como o irmão André. Pode sentar. Can you hear me? Dá para me ouvir? Dá para me ouvir? Ele está perguntando, dá para ouvir? Dá para responder? I waited so long to be heard tonight. Estava esperando um tempão para ser ouvido hoje à noite. And there's a that I cannot even see
E há alguns aqui que eu nem consigo ver. Sorry about that, guys. Desculpa por vocês aqui, viu? Hello. Alô? Alô? We're all together, aren't we? Estamos todos juntos, não é verdade? What a way to celebrate the 25th anniversary of Open Doors in Brazil. Que maneira de celebrar 25 anos de portas abertas no Brasil. And it's almost of Open Doors International. E estamos atingindo quase os 50 anos de portas abertas no mundo todo. But I'm very happy to be here tonight and see Almira here and so many other friends. E a minha alegria é grande de estar aqui nessa noite e encontrar a Dona Elmira novamente e tantos outros amigos. And I so remembered my very first trip to the communist countries. E isso me traz à lembrança a primeira viagem que eu fiz aos países comunistas. That was almost 50 years ago and no one had yet gone there. Há 50 anos e ninguém tinha ido lá ainda. In many churches I was the first visitor in 40 years' time. Em algumas igrejas eu era o primeiro visitante num período de 40 anos. Some churches only had very old members and not one young person. Algumas igrejas tinham só membros bem idosos e nenhum jovem. Many churches, no member had even a Bible. Em muitas igrejas nenhum membro tinha sua própria Bíblia. Some churches even the pastor had no Bible. Em algumas igrejas nem mesmo o pastor tinha sua Bíblia. E eu me lembro de uma primeira viagem que eu fiz a uma das igrejas que eu encontrei. And the pastor said something to me that I'll never forget. E o pastor me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. He said, Andrew, your being here means more than 10 of the best sermons. Ele disse, André, a sua presença aqui significa mais do que 10 sermões. Well, I could not preach a good sermon. E eu nem conseguiria pregar um bom sermão. But I could. More important than why preach a sermon. Se estar lá então é mais importante, por que pregar um sermão? So I made it my life work to just be there. Então eu decidi que a minha vida seria constituída basicamente de estar lá. Because if we are not there, then God cannot use us there. Porque se não estivermos lá, Deus não pode nos usar lá. It was there on my very first visit almost 50 years ago. I stood there. Então nessa primeira viagem de quase 50 anos, enquanto eu estava lá, And I saw the communist crowds preparing for world revolution. eu testemunhei também a multidão comunista que se preparava para a sua revolução. And I just stood there all by myself. E eu fiquei lá sozinho. And I pressed my little Bible to my heart. Pressionava minha Bíbliazinha, minha Bíblia pequena no meu coração. And I watched those huge parades of millions of young people. E assistia aquela parada intensa de jovens passando perto de mim. All willing to go into the world and die for what they believe in. Prontos a ir para o mundo todo morrer por aquilo que eles acreditavam. And God spoke to me. E Deus falou comigo. God said, awake and strengthen what remains, which is at the point of death. Deus falou comigo, desperta e fortalece o que resiste e está a ponto de morrer. That's a word from Revelation 3 verse 2. É um versículo Apocalipse 3:2. And then I did find the suffering church. E foi aí que eu encontrei a igreja perseguida. I traveled in all the countries of revolution. Passei a visitar todos os países da revolução. And I traveled ultimately in all the countries of persecution. E também em todos os países que em última instância perseguem cristãos. Because revolution and persecution go together. Porque a revolução e a perseguição parece que andam juntas. I have one message only. Mas eu tinha uma única mensagem. I cannot preach another message. Não há outra mensagem que eu possa pregar. Makes me think of the Baptist pastor in one of those communist countries. Me faz lembrar de um pastor batista num dos países comunistas. He had not had any theological training like most of the pastors there. Não tinha tido qualquer
treinamento, qualquer capacitação, seminário para ser pastor. He was not an educated man, Não era um homem educado. and it was hard for him to counteract the atheistic teachings that all the children get in the communistic schools. E era difícil para ele contra-argumentar, criar argumentos que confrontassem aquele raciocínio comunista e ateísta que se via nas escolas. All he could talk about was baptism. Tudo que ele conseguia descrever era o batismo, falar sobre o And batismo. in every sermon he would say, and you have to be baptized. E no seu sermão ele insistia, temos que ser batizados. Well, of E claro, isso é verdade. Mas o pastor queria uma base bíblica, uma base para poder contra-argumentar aqueles ensinos ateístas. So they said, Pastor, can't you talk about something else? Like, can't you talk about creation? E os membros pediam a ele, pastor, além do batismo, dá para o senhor falar sobre um outro tema, como a criação? And sure enough, the next Sunday he came into the pulpit, and what did he have there? Então, no domingo seguinte, ele chegou ao púlpito, o que tinha diante dele? A globe. Um globo. And he began his sermon by saying, you asked me to speak about creation. Vocês me pediram, ele começou o sermão, para falar sobre a criação. So I went into town and I bought myself the globe that you now see here on my pulpit. Eu comprei então lá na cidade esse globo que você vê aqui no púlpito. And I looked at the whole globe, E eu olhei o globo todo. and I saw that God made more water than land. E percebo que Deus fez mais água do que terra. So I decided we have to be baptized. Por isso ele decidiu que nós temos que ser batizados. And he spoke about baptism again. E novamente ele pregou sobre o batismo. Mas da mesma maneira, eu, nas minhas falas, direta ou indiretamente, sempre falo da igreja perseguida. E na noite de hoje eu quero embalar essa mensagem no contexto de direitos humanos. I believe in human rights. Eu creio em direitos humanos. But I've also noticed that the more people talk about rights, the less they speak about responsibilities. Mas percebo que quanto mais as pessoas falam sobre direitos, menos se referem a responsabilidades. And a lot of unrest in the world today is because people insist on their rights. E eu percebo que muito do desconforto nos dias de hoje é porque as pessoas insistem em advogar seus direitos. And a lot of disharmony in the families is because some people insist on their rights. E a desarmonia nas famílias também é devida às pessoas insistirem nos seus direitos. But if we would give up our right to ourselves and give other people the right, it would be a different world. Se abdicássemos de nossos direitos e víssemos primeiro os direitos dos outros, certamente teríamos um mundo muito diferente. So in all that talk about human rights, Então, essa conversa toda sobre direitos humanos, I was praying about that subject, eu um dia estava pregando sobre um assunto and God gave me a list of human rights that we could use in open doors. e Deus me deu uma lista de direitos humanos que pudéssemos aplicar em portas abertas. And I'm going to briefly go through those human rights points with you. E quero correr esses direitos humanos com você nessa noite. Number one is that every person in the world has the right to know who Jesus is. E o primeiro direito é: toda pessoa desse mundo tem o direito de saber quem é Jesus. What God did in sending Jesus Christ was so unique. O que Deus fez enviando o Senhor Jesus foi tão único. What Jesus did on the cross to take away the sin of the world was so unique. E o que o Senhor Jesus fez na cruz ao arrancar o pecado do mundo foi tão único. What God has written in His Word is so unique. E o que Deus escreveu aqui na sua palavra é tão único, There's nothing in the universe that comes close to it. que não há coisa alguma no universo que sequer chegue perto disso tudo. And God made that universal statement that He loved the world so much that whoever believes on Him shall not perish but have everlasting life. E Deus então fez aquela afirmação clássica e tão importante, que todo aquele que nele crê seria, mas teria vida eterna. To believe in Jesus Christ means to have eternal life. Porque crer no Senhor Jesus
quer dizer vida eterna. There's no other book in the world that tells us that truth. E não há nenhum outro livro que afirma essa verdade. There's no religion that can come anywhere near that concept. Nenhuma religião que sequer se aproxime desse conceito. Every religion is always man seeking God. Toda religião é sempre constituída do homem buscando a Deus. But you cannot find God. Mas nós, de nós mesmos, não podemos achar Deus. There's no religion in the world where you can find God. Não há qualquer religião no mundo que possibilite que se ache Deus. But Christianity is not a religion. Mas o cristianismo não é uma religião. Because God sought us. Porque Deus veio atrás de nós. God came to us when He sent Jesus Christ. Deus, ao enviar Jesus, estava vindo atrás de nós. And Jesus Christ is so unique that the Bible says there's no other name given on heaven whereby we must be saved. E Ele é tão único também que a Bíblia afirma que não há nenhum outro nome debaixo do céu no qual importa que sejamos salvos. Once you know Jesus Christ as Lord and Savior, you can face any group of people and witness for Him. Quando você tem certeza de que Jesus é o teu Senhor e Salvador, você pode se aproximar de qualquer grupo e apresentar o seu testemunho para eles. And everyone in the world has a right to know who Jesus is. E é por isso que todo mundo tem o direito, todas as pessoas no mundo têm o direito de saber quem Jesus é. That's why Jesus commanded us to go into all the world and teach all nations. Por isso que o Senhor Jesus nos ordenou que fôssemos a todas as nações e ensinássemos a todas as nações. What a wonderful message we have. Que mensagem maravilhosa nós temos. How can we stay quiet in the face of a threatening world? Como é que podemos nos calar diante de um mundo ameaçador? They have a right to know who Jesus is. Esse mundo tem o direito de saber quem é Jesus. They have a right to have the Bible. Tem o direito de ter a sua Bíblia. Because this is the only book that tells us how our sins can be forgiven. Porque é o único livro que nos ensina como que nossos pecados podem ser perdoados. There's not any other book that tells us how we can be forgiven. Nenhum outro livro nos ensina como é que podemos ser perdoados. There's not a single book in the world that can tell us how we can get to heaven. Nenhum outro livro que nos ensina o caminho para o céu. It's only in the Bible. Somente na Bíblia. That's why I have given all my time and effort to getting the Word of God into the closed countries. Por isso que eu tenho dedicado toda a minha vida para ter certeza, para garantir que a palavra de Deus penetre nos países fechados. They have a right to know who Jesus is. Tem o direito a saber quem é Jesus. Why should we speak about the second coming of Jesus when most have not even heard about His first coming? Por que nós devemos ficar discutindo a segunda vinda de Cristo quando há tantos que nunca ouviram falar da primeira vinda dele? Why should we talk about being born again when most people are still dead in sin? Por que vamos ficar falando simplesmente de nascer de novo quando há tantos ainda perecendo, mortos em seus pecados? Why should we have two Bibles when more than half the world doesn't even have one Bible? E como é que podemos nós termos duas Bíblias quando mais da metade do mundo não tem ainda nem a sua primeira? It is their right to know who Jesus is. É o direito deles saber quem é Jesus. And until everyone has heard who Jesus is, I have no right to myself. E até o momento em que todos tenham alcançado esse direito de saber quem Jesus é, eu não tenho direito nenhum. But there's a second point. Mas há um segundo ponto. Every Christian who faces persecution and suffering for his faith in Jesus has a right to be assisted by the other parts of the members of Christ's body. O segundo ponto é que toda aquela pessoa que enfrenta discriminação, perseguição por sua identificação com Cristo, tem o direito de ser assistida e ajudada pela outra parte que não se encontre nessas condições. I already told you that great statement of truth in John 3:16. Já relembrei com você aqui aquela grande afirmação de fé de João 3:16. But in 1 Corinthians 12 verse
25 and 26 is another universal statement. Mas em 1 Coríntios 12, versos 25 e 26, há uma outra afirmação de caráter universal. There it says that the members of the body must have the same care for one another, and if one member suffers, all the members suffer with it. E esse versículo diz que todos nós temos de cuidar uns dos outros como se cuidássemos de nós mesmos, e diz também que se um membro do corpo sofre, o corpo todo sofre com esse membro. Are we honest enough now to examine our own hearts? Será que vamos examinar nosso coração, vamos ser totalmente francos e examinar nosso coração? Do I take the same care of the people that I see on the pictures here? Será que eu me importo tanto quanto por mim, quanto me importo por essas pessoas que estão aqui atrás no banco? Do I take the same care of those Christian children in Sudan who are sold at the slave markets to the Muslims? Será que me importo igualmente com aquelas pessoas, crianças no Sudão, que estão sendo vendidas como escravas no mercado simplesmente por pertencerem a famílias cristãs? Would I take the same care of the girls in Sudan that are sold at the market as sex slaves? Será que eu me importo tanto quanto me importo comigo, com aquelas garotas que são vendidas lá no Sudão como escravas sexuais? The same care as I take for my 2 daughters? O mesmo cuidado que eu aplico nas minhas 2 filhas And my 2 granddaughters? e minhas 2 netas? Do I really? Será mesmo? Am I living that close in the Bible that I take the same care? Será que eu estou tão enquadrado na palavra que eu me importo igualmente por essas pessoas? I have also bought children at the slave market. Eu mesmo já tive a oportunidade de adquirir alguma daquelas crianças Actually, lá no mercado de escravos. I never talk about that. Eu não costumo comentar essas coisas. They only cost $40 each. Custaram para mim só $40 cada. But I had the orphanage there and I could put them in the orphanage. Eu tinha contato com um orfanato que pude então encaminhar aquelas crianças. Slave children are cheaper per kilo than the meat you buy in the butcher shop. E o quilo das crianças é mais barato do que o quilo da carne no açougue. Can we imagine their suffering? Será que imaginamos? Dá para imaginar o sofrimento desses irmãos? Can you imagine the anxiety in the hearts of the parents and the pain in the children? Será que dá para imaginar a ansiedade no coração dos pais e a dor das crianças? Recently, in the country of Pakistan, a church was blown up. Recentemente, numa cidade lá no Paquistão, uma igreja se erigia, crescia. During the Sunday service, Muslim extremists came in. Durante um culto de domingo, extremistas muçulmanos invadiram a igreja. And they threw hand grenades in the congregation, and in 1 second, half that congregation was dead. Jogaram granada de mão na congregação, e um segundo depois, metade daquela congregação estava morta. Do they have a right to our assistance? Será que eles têm direito à nossa assistência, à nossa ajuda? I had to quickly go there with the Open Doors team to help them. Tive que rapidamente me deslocar para lá com uma equipe de portas abertas para ajudá-los. It broke my heart. Meu coração se despedaçou. The pastor was dead. Pastor morto. Whole families were dead. Famílias inteiras mortas. Children, young people were dead. Crianças, jovens, mortos. Half the congregation was dead. Metade daquela congregação morta. What would we do then? O que fazemos nós então? All I could do is speak with them. Tudo que me sobrou naquele momento foi falar com eles.
And we gave them money to restart their life. dar-lhes algum dinheiro para recomeçar as vidas. We promised to help them to get back into life again. E prometemos a eles dinheiro para que atingisse, para que tivessem vida novamente. Because the people who survived the persecution are the only Christians that can hold up the light of Christ. Porque nesses contextos, os que resistem à perseguição são os únicos que mantêm levantada a luz de Cristo. Do you think they have a right to be helped? Você acha que eles têm o direito de ser ajudados? Or is it just the hobby of some overzealous Christians somewhere else in the world? Ou será que isso é só um hobby de alguns cristãos fundamentalistas de algumas partes do mundo? This is the Open Doors ministry. Esse é o Ministério de Portas Abertas. Today we are working in about 60 countries, and all of those countries are in persecution. Por isso que operamos em 60 países, todos eles em que existe perseguição. A month ago, one of my friends and co-workers was killed there. No mês passado, um dos meus colegas de trabalho da minha equipe meu amigo foi assassinado lá. He was a convert out of the world of Islam Ele era um ex-muçulmano convertido in Afghanistan. lá no Afeganistão. They killed him. Foi morto. He was responsible for our literature work in Afghanistan. Ele era um patrocinador, ele fazia parte importante do nosso ministério de alfabetização lá no Afeganistão. And now we have to train somebody else to take his place. E eu vou ter que capacitar alguma outra pessoa, outro irmão, para substituí-lo. He thought that his brother could take his place, so we trained him. Pensando que o irmão dele pudesse substituí-lo, nós o treinamos. And then they kidnapped his brother. E o irmão dele foi sequestrado. He's the second member of the Open Doors team in 1 month's time. Segundo membro da equipe de Portas Abertas em menos de um mês. Last week I had an email from there E na semana passada me chegou um e-mail de lá that he is being badly tortured. que informa que esse irmão está sendo fortemente torturado. Because they want him to betray us and what we do there. Porque querem que esse irmão delate para as autoridades a nossa rede de contatos e delate o que nós fazemos naquele país. And the kidnappers are now asking for $3,000 ransom. E os sequestradores exigem um resgate de $3.000. Would I pay that? Será que eu devo pagar isso? Would I pay that for my child? Pagaria por um filho meu? Would I pay that for Douglas? Será que eu pagaria pelo Douglas? Would you pay that for me? Você pagaria por mim, sim. Then why not for a brother in Afghanistan? Mas por que não então por um irmão lá no Afeganistão? You understand what the Bible means by taking the same care of one another. Temos que assimilar o que a Bíblia nos ensina sobre cuidar uns dos outros como se cuidássemos de nós mesmos. It then means that there's no end to the caring that you should do. Quer dizer que não há limite para o cuidado que nós temos de ter com esses irmãos. 2 weeks ago I was there again. Há 2 semanas eu estava lá. I baptized 15 Afghan believers. E batizei 15 afegãos ex-muçulmanos. Because God is at work in the midst of that persecution. Porque Deus está operando no meio daquela perseguição. God is building His church in Afghanistan. Deus está construindo uma igreja lá também no Afeganistão. Last year I baptized 62 Afghan believers. No ano passado eu pude batizar 62 cristãos afegãos. And now there are 85 more on the waiting list, so soon I have to go back there. E há 85 outros numa lista de espera. Por isso eu tenho que voltar logo para lá. I have to be there. Eu tenho que estar lá. Otherwise I can do nothing there. Porque sem estar lá, eu não posso exercer influência lá. And that's what God is saying to all of us tonight. E é a mesma coisa que Deus fala
para cada um de vocês, cada um de nós nessa noite. Even if you cannot go there physically, you can go there in the spirit by praying for us. E se você não pode ir lá fisicamente, nós trazemos os irmãos para você orar por eles, para você ir lá espiritualmente orando por eles. Pray fervently for those needy situations. Ore fervorosamente por essas situações de necessidade. But I'll tell you a secret, friend. Permita-me compartilhar um segredo com você. Sooner or later, God will say to you, why don't you answer your own prayer? Cedo ou tarde, Deus vai te perguntar por que você não se transforma na resposta da sua própria oração. Then what would you do? E o que você vai responder para o Would you Senhor? leave everything behind as the disciples did? Será que você também vai deixar tudo para trás, como os discípulos o fizeram, And follow Jesus wherever he goes? e seguir o Senhor aonde quer que Ele vá? They have a right to our assistance. Eles têm o direito à nossa assistência. Recently I was in Gaza. Há pouco tempo eu estava lá em Gaza. Now several Gaza. Muitas vezes ao longo do ano, de cada ano, eu vou até Gaza. I have a number of reasons for going regularly to Gaza. E alguns motivos me levam regularmente a Gaza. There's only one small evangelical church in all of Gaza. Só há uma pequena igreja evangélica em toda, To be a little Baptist church. que coincidentemente é uma pequena igreja batista. But every time I came, there were fewer and fewer and fewer people in the meeting. E a cada vez que eu vou lá nas minhas visitas, eu percebo que o número de presentes vai se reduzindo, menos e menos pessoas. 2 years ago, we were down to 12 people. E há 2 anos não havia numa das reuniões mais do que 12 pessoas. And then God gave us a vision to start a Bible shop in Gaza. Até que recebemos uma visão de Deus para iniciarmos uma loja de Bíblias lá em Gaza. There has never been a Bible shop in Gaza. Uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Gaza is the country of terrorist organizations. A região de lá de Gaza é uma região povoada por terroristas. And I have befriended all those terrorist organizations in order to evangelize them. E eu me tornei amigo até dessas organizações terroristas para que possa evangelizá-los. And I find that they're so open for the gospel. E o que eu percebo é que eles se mostram tão abertos ao evangelho. Now, all we hear and see on television is the war that the West is waging in the countries of Islam. Tudo que a televisão nos mostra é essa guerra que foi deflagrada pelo Ocidente contra os países muçulmanos. So I don't know how long their openness will remain. Portanto, eu não consigo estimar por quanto tempo mais essa abertura, receptividade vai durar. I fear that this war in Iraq will set the course of nations back 1,000 years. A minha impressão é de que essa guerra no Iraque vai levar a causa de missões de volta no tempo 1000 anos. Yet we must not give up as the body of Christ. Mas ainda assim nós, como corpo de Cristo, não podemos retroceder, não podemos desistir. We must still go and be there. Temos de continuar indo, estando lá. And now for 2 years we have seen this Bible shop in operation. E há 2 anos já testemunhamos a operação dessa loja de Bíblias. We built it in cooperation with the Bible Society and Open Doors. Uma iniciativa conjunta de portas abertas e sociedade bíblica. And hundreds of Muslims come in and get Bibles there. E vemos centenas de muçulmanos que entram na loja para comprar sua Bíblia. And hundreds of Muslims walk out of the shop with a copy of the Jesus video. E nós os vemos também saindo da loja portando seu exemplar do filme Jesus. And I was back in that Baptist church recently. E recentemente eu pude retornar àquela igreja batista. It's crowded Está cheia, because so many people come to the Lord. porque Amen. muitos têm se achegado ao Senhor. But Estar lá nothing will happen in the world unless we are there. e nada vai acontecer, nenhuma mudança no mundo, a menos que estejamos lá.
too long we Christians have stayed away from the arena of conflict. Muito tempo nós cristãos temos nos mantidos afastados da arena dos conflitos. Countries of conflict in the Middle East that we read so much about. Países de lá do Oriente Médio que ouvimos, they have gone down in numbers from 30% Christian to 3% Christian. a percentagem de cristãos vem caindo de antigamente 30% para hoje não mais do que 3%. In Israel it is still worse. E lá em Israel a situação é ainda pior. Israel, the number of Christians has gone down from 30% to 1.8%. Lá em Israel a percentagem desceu de 30 para 1,8%. Because Christian tourists and pilgrims do not go to seek the Church of Christ. Porque os peregrinos cristãos, eles não vão lá para encontrar, para visitar a igreja de Cristo. They go to seek dead stones instead of living stones. Eles vão lá para visitar pedras mortas, ao invés de ir lá para visitar as pedras vivas. We must change as Church of Christ worldwide. Temos de mudar essa atitude da igreja de Cristo no mundo todo. A suffering church wherever in the world has a right to our aid and assistance. E a igreja no mundo inteiro, então, tem o direito ao nosso apoio e à nossa assistência. There's a third point I want to mention. Mas há um terceiro ponto de direitos humanos que eu quero mencionar para você. We Christians who live in a wonderfully free country like you do and I do. Nós, cristãos, vivemos em países de muita liberdade de fé. Países como o que eu vivo e que você vive. We have a right to know how God meets the needs of those who are suffering for Him. Nós temos o direito de saber como é que Deus está atendendo a necessidade daqueles seus filhos que moram nessas condições. Because that will be the best preparation for us when times turn and change in our country. Porque isso vai ser a melhor preparação que nós vamos ter para quando a situação se transformar, se modificar no nosso contexto. Or do you think that our liberty and prosperity will last forever? Ou será que você pensa que a nossa liberdade e a nossa prosperidade vão durar para sempre? Oh, I would sure like to believe that. Eu gostaria de acreditar nisso. But when half of the church is suffering and we are not helping, how can God continue to bless us? Mas quando metade da igreja sofre dessa maneira e nós não os apoiamos, que esperança podemos ter que Deus vai continuar a nos abençoar? There will come a time when we too have to pay a price for our faith. Vai haver um tempo em que nós também teremos de pagar um preço pela nossa fé. And the Apostle Paul says in 2 Timothy 3 verse 12, O apóstolo Paulo nos afirma em 2 Timóteo 3,12 that all who desire to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. que todo aquele que viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. But are we ready for persecution? Estamos prontos para a perseguição? I was in North America recently. Recentemente eu estava lá nos Estados Unidos. I go there as little as possible Vou lá tão pouco quanto possível, because my heart is in the Middle East. porque meu coração está lá no Oriente Médio. I don't want to spend all my time in free countries. Porque eu não quero aplicar o meu tempo, a maior parte do tempo, em países livres. Some Christians in America said, Andrew, do you think we will be persecuted? E cristãos americanos chegaram a mim me perguntando: André, você acha que nós vamos ser perseguidos? I said, no. Eu disse não. They said, why not? E eles me perguntam: por que não? I said, you're not worth it. E eu respondo: porque você não merece. You're not living a life that is worth a shot from the devil. Você não está vivendo uma vida sequer que seja digna de um ataque de Satanás. You're living in a Christian culture instead of in that living body of Christ. Você vive numa cultura cristã
o que não necessariamente significa o corpo de Cristo. But when I hear the stories of people who have been to prison for Jesus, Mas aí eu me encontro com aqueles relatos dos irmãos que estiveram na cadeia pelo nome de Jesus and they're being tortured and they suffer, e vítimas de tortura, sofrimento, and they come out and they're radiant. e vêm e saem da cadeia radiantes. Oh, that makes me very jealous. Isso me dá uma inveja. If we want real joy, maybe we need a little more persecution. Se quisermos um pouco de mais de alegria, devemos querer um pouco de perseguição. Now I must say I see great joy in the believers here in Brazil. Mas eu, ainda assim, faço a ressalva que me alegra muito ver a alegria dos crentes brasileiros. Will we still have the joy when the devil puts pressure on us? Será que vamos manter essa alegria quando o diabo exercer pressão sobre nós? Will our face still be a big smile for Jesus? Será que nossa fé continuará expressando um grande sorriso para Jesus? Or are we like that little girl in my country, in Holland? Ou vamos ser como aquela garotinha lá no meu país, a Holanda, She was walking with her grandfather one Sunday afternoon, que andava num domingo à tarde com seu avô, and they passed a meadow and there was barbed wire fence there, passaram num lugar e viram arame farpado ali, and the other side stood the donkey. e do outro lado da cerca havia burrinho. And the little girl walked up to the donkey and began to strike his long face. Aí a garotinha começou a acariciar a crina ou o pelo daquele burrinho. And the girl said, "I'm sure, donkey, you go to heaven because you have such a long face." Aí ela dizia para ele: burrinho, com certeza você vai para o céu porque você tem um rosto muito longo. Oh, too many people don't have the joy of the Lord. Muitas pessoas não têm a alegria do Senhor. But that joy in the Lord that increases when you feel the pressure and you keep praising the Lord. Mas essa alegria tem que se manter quando enfrentarmos perseguição, que nos mantenhamos louvando o Senhor. I work a lot in Pakistan and in the other countries there. Eu tenho trabalhado muito no Paquistão e em alguns outros países lá. I can't say too much of it because it's dangerous. Não posso nem compartilhar muitos detalhes porque alguns trazem perigo para os irmãos de One lá. of my friends there is a pastor. Um dos meus amigos de lá, que é um pastor, His background is in Islam. He was a Muslim. o histórico dele de vida era no islamismo, But he became a Christian and a pastor and he had a growing church. mas depois ele se converteu e tornou-se pastor de uma igreja que estava crescendo. I often preached in his church and every time I saw people come to Jesus. E eu frequentemente pregava na igreja dele e via muitas pessoas se convertendo lá. He led many young people, Muslims, to Christ. Ele pregou, evangelizou muitos jovens, trazendo-os para Cristo. And he married them in church. E ele os casava também na igreja, And then the authorities arrested him. até o ponto dele ser preso. There's one thing you cannot do in the Muslim world, and that is lead Muslims to Christ. Porque há uma coisa que é proibida nos países islâmicos, que é você pregar, evangelizar muçulmanos. They get killed. Quem faz isso é morto. Their own relatives, father or brother, has to kill them. E até mesmo seus próprios parentes, sua família próxima, tem que matar essa pessoa que se converte. That no one think Islam is a tolerant religion. Não acredite em quem diz para você que o islamismo seja uma religião tolerante. And yet they're so open to the gospel when you go to them with the message. E ainda assim, individualmente, eles se mostram abertos ao evangelho quando a gente vai até eles. I have the greatest meetings of my lifetime in the Muslim countries. Tenho experimentado as reuniões, os cultos melhores da minha vida nos países muçulmanos. When I go back in that area in September, God willing, E
quando eu voltar para lá, se Deus quiser, agora em setembro, every evening I'll have big meetings. a cada noite, como aqui no Brasil, teremos reuniões grandes. And you know what? There will be 15,000 people in every meeting. E haverá 15 mil presentes em cada reunião. Many Muslims will come to Christ. E nessas reuniões, muitos muçulmanos até vão se entregar a Cristo. And that's just what my friend, the pastor, was doing. E é isso que aquele meu amigo, aquele pastor estava fazendo. So they arrested him, Por isso é que ele foi preso. threw him in prison. E o jogaram na prisão. And for a whole month he was suffering in a terrible prison. E por um mês inteiro, ele experimentou muito sofrimento numa prisão terrível. And when I was in that city, that very day he was released from prison. E naqueles dias, coincidentemente, da minha visita, ele acabou sendo solto. And the next morning I invited him to have breakfast with me in the hotel. E na manhã seguinte, então, eu o convidei para um café da manhã no hotel. It's so good to see him again. Que alegria poder vê-lo novamente. The joy was so evident in his face. Alegria tão evidente no rosto dele. Nothing could intimidate him anymore. Nada mais havia que o intimidasse. He was going to continue his work in the church. Estava pronto para continuar seu trabalho na igreja. So this was my first question to him. E a primeira pergunta que eu fiz a ele foi a seguinte: Brother, how many people have you led to Christ that 1 month in prison? quantas pessoas você evangelizou nesse um mês na cadeia? Because your ministry does not change when you go to prison. Porque o ministério de um homem de Deus não muda só porque ele está na cadeia. So he said, with radiating eyes, he said, Brother Andrew, 8 people. Ele, olhos radiantes, me respondeu: André, 8 pessoas. And before I could react, he added, E antes que eu pudesse reagir à sua fala, ele adicionou: and 5 people dedicated their lives for full-time service once they get out of prison. E 5 desses 8 fizeram um voto de serem obreiros de tempo integral, tão logo saiam da cadeia. And all night people are lining up in front of my cell so that I should pray for their healing. E a cada noite as pessoas faziam fila diante da minha cela para que eu orasse por cura para todos eles. What a ministry. Que ministério! But he had to be willing to go to prison for that. Mas você tem que estar disposto a ir para a cadeia para que isso aconteça. Like the Apostle Paul had to be willing to go to prison. Como o apóstolo Paulo teve que ter disposição para ir para a cadeia. He could have escaped if he wanted to. Se ele quisesse, poderia ter escapado. But if he had not gone to prison, our New Testament would be very thin. Mas se ele não tivesse ido para a cadeia, o nosso Novo Testamento teria muito menos páginas do que tem. Because that's where he wrote those letters. Porque foi na cadeia que ele escreveu grande parte das cartas. In those prisons he won his captors and his guards to Jesus Christ. E enquanto na cadeia, ele ganhou seus captores, os seus guardas, aqueles que estavam Just like my friend in Pakistan. para Cristo, igualmente a meu amigo no Paquistão. So after breakfast he went home, I went back to my room. Depois do café, nós fomos para o meu quarto. And then something remarkable happened. E uma coisa extraordinária aconteceu. It was a phone call from the Mulana. Mulana. Eu recebi uma chamada telefônica de Mulana, The Mulana, that is the head of all the Muslims in the country. que é uma autoridade geral sobre todos os muçulmanos do país, That means head of 140 million Muslims. que era o chefe de 140 milhões de muçulmanos. It's like the Pope. É equivalente ao Papa naquele país. And he phoned me. Me telefonou. He said, Andrew, I'm very sick. Could you please come and pray with me? Me disse: André, me encontro muito doente. Você poderia vir aqui orar por mim? Well, Bem, what would you do? o que você faria? I just had breakfast with a man who came out of prison because of the Muslims. Acabei de tomar café com um irmão que tinha recém saído da cadeia por causa dos islâmicos, dos muçulmanos. And now the head Muslim wants me to pray for him because he's so sick. E agora vem um muçulmano e me pede que eu ore por ele porque ele está doente. What would you do?
o que você faria? I said, yes, this afternoon I'll come. Eu falei para ele, tudo bem, nessa tarde eu estarei aí. But boy, I then began to pray. E eu confesso a você que comecei a orar para valer. Because he has the biggest mosque in all of Pakistan. Porque ele dirige a maior das mesquitas em todo o Paquistão. And in every Friday morning service he has 100,000 Muslims in his service. E a cada sexta-feira, na reunião da sexta-feira, ele reúne 100.000 muçulmanos na sua mesquita. Very influential man. Um homem muito influente. How can Brother Andrew go there and pray with him? Ok, eu disse que sim, que iria orar por ele. I said, yes, I'll come. Sim, eu irei, eu disse. And I prayed. Aí eu fui lá e orei. Then God spoke to my heart. E eu senti Deus falando comigo. Andrew, you must invite the brother who came back from prison yesterday to come with you. Deus falou, André, você tem que convidar aquele irmão recém-saído da cadeia para vir com você. Doesn't the Bible say somewhere that we must love our enemies and pray for them? Não está escrito em algum lugar aqui da Bíblia que devemos amar os nossos inimigos e orar por eles? How will we ever win the enemy for Christ unless we love them through everything? Como é que algum dia vamos ganhar o inimigo para Cristo se não o amarmos a despeito de qualquer coisa? The brother says, yes, Andrew, I'll come. E o irmão me responde, sim, André, eu irei. And that afternoon we went to the office in that big mosque. E naquela tarde, ele e eu então fomos ao escritório daquela enorme mesquita. And he had invited the whole group of Muslim leaders. E ele tinha convidado um grupo geral de líderes islâmicos. And all I had with me was this book. E tudo que eu tinha comigo era esse livro. And I was reading and explaining the message of Jesus to them. E eu lia para ele e lhe explicava a mensagem do Senhor Jesus Cristo, They had never heard it. que eles nunca tinham ouvido. They do know Jesus as the healer from the Quran. O Alcorão fala de Jesus como alguém que cura. But I said, Jesus is so much more than just a healer. He is my Savior. Mas eu disse a ele, Jesus é muito mais do que um curandeiro. Ele é o nosso Salvador. He died on the cross to take my sin away. Morreu na cruz para levar consigo, arrancar de mim meus pecados. And because I had to pray for him at his request, E porque eu tinha ido lá orar a pedido dele, ele então tinha pelo menos a obrigação de me ouvir. and they listened. E eles ouviram. God gives us unique opportunities to witness. Deus nos oferece oportunidades únicas de testemunhar. Because we have a unique message. Porque a nossa mensagem também é única. Because we have a unique Savior. Um Salvador único. Because we have a unique book. E temos um livro único. And then I asked them all to stand. Então eu pedi a todos eles que se levantassem. I said, and now we will pray for healing. Agora vamos orar pela cura. And you know how Muslims pray? Sabe como que os muçulmanos oram? When we pray, we fold our hands. Quando nós oramos, nós cruzamos as mãos assim. Muslims don't do that. Os muçulmanos não fazem isso. Muslims pray like this. Os muçulmanos oram assim, Open hands. de mãos abertas, As if they expect something from God. como que esperando algo nas suas mãos, vinda de Deus. We pray as if we do not expect anything from God. E nós oramos como se não esperássemos coisa alguma de Deus. God wants to see open hands and open hearts. Que Deus espera não só mãos abertas, como corações abertos. Then I began to pray for him and I put my hand on him Aí eu comecei a orar por ele, coloquei minha mão sobre ele and I prayed a very long prayer. e fiz uma longa oração. I told the Lord a lot of things that he already knew. Disse ao Senhor uma série de coisas que ele já sabia. But you see, here is my audience. Porque ali diante de mim estava a minha plateia. Here is my chance to transfer the love of Jesus to those people. A minha oportunidade de transferir o amor de Jesus para aquelas pessoas.
And as I was praying my long prayer, E enquanto eu fazia aquela oração longa, I suddenly felt that somebody else was putting his hand on top of my hand. eu percebia que alguém tinha colocado a sua mão sobre a minha mão. So I looked. Aí eu dei uma olhadinha It was my brother who had just come from prison. e era o meu irmão que tinha acabado de voltar da cadeia. He prayed for the healing of the man who was responsible for his suffering. E ele orava pela cura daquele homem responsável, autor da violência contra ele. That is victory. Isso se chama vitória. That's the way of Jesus. E esse é o caminho do Senhor Jesus. That's taking that second step. Isso quer dizer andar a segunda milha. That's going the second mile. O segundo passo, a segunda milha. After the prayer, we sat down for a few minutes. Depois daquela oração, nós nos sentamos por alguns minutos And this Muslim leader was so grateful. e esse líder muçulmano estava tão agradecido. And he made an invitation that no Christian has ever had. E ele me fez um convite que eu tenho certeza nenhum outro cristão jamais ouviu. He said, Andrew, one day I want you to preach in my mosque. Ele disse: André, eu quero que você venha um dia pregar aqui na minha mesquita. And listen, friends, this is not the only invitation I have had from Muslim leaders to preach in the mosque. Mas essa não é o único convite que eu já recebi de líderes como esse. As we learn to love Muslims, À medida que aprendemos a amar os muçulmanos, as we learn to love terrorists, à medida que aprendemos a amar terroristas, and why should we love them? por que deveríamos amá-lo, aliás? Because without Jesus, I would be a terrorist. Porque sem Jesus eu mesmo seria um terrorista. And love is the only weapon that God has given us to win them. E amor é a única arma que Deus nos entregou para conquistá-los. I believe the time will come that many of us evangelical pastors will be invited to preach in the mosque. Acredito mesmo que muitos de nós pastores evangélicos serão convidados a pregar em mesquitas. And then God will use us to defuse the time bomb of terrorism and violence. E Deus vai nos usar para desarmar a bomba relógio do terrorismo e da violência. You have a right to know that this is possible. E você tem o direito de saber que isso é possível. Muslims are not against Christ. Porque os muçulmanos, as pessoas, não são contra Cristo. Muslims are not against this book. Eles não são contra esse livro. Actually, in the Quran it is written that every good Muslim must study the Bible. O Alcorão instrui, inclusive, que todo bom muçulmano tem que também estudar a Bíblia. They have not rejected Jesus. Eles não rejeitaram Jesus. They've never seen him Eles nunca o viram. because we were not there. Porque nós não fomos até lá. We fight them in other ways. Nós lutamos contra eles em outros frentes. And that's why I ask your prayer. Por isso que eu peço a sua oração. Because Open Doors is now involved in almost all the Muslim countries. Porque Portas Abertas está envolvida em todos os países muçulmanos. These are the countries today where there is persecution. Estamos nos países em que nos dias de hoje há perseguição. And there will be more persecution after Iraq war. E depois dessa guerra contra o Iraque, experimentaremos mais perseguição. But God will protect us. Mas Deus vai nos proteger. We have a right to know that. E temos o direito de saber disso. As the Christians suffering, they have a right for our help. Da mesma maneira que os cristãos padecendo lá têm o direito à nossa ajuda. And as the rest of the world has a right to know who Jesus is. E o resto do mundo tem o direito de saber quem é Jesus. Hallelujah. Aleluia. Will you join me? Você se une a mim? Fill out your card. Preencha esse envelope. Get to know the facts. Tome conhecimento dos fatos. Identify with the members of the body of Christ. Identifique-se com os membros do corpo de Cristo. Ask what you can do for them.
Pergunte a si mesmo o que é que você pode fazer por eles. and be willing to go there. Está disposto a ir lá? That's the way that God will protect the church in Brazil. Essa é a maneira que Deus protegerá a igreja no Brasil. God bless you real good. Deus abençoe grandemente. Amen. Amém. Amen. Thank you. My life has been greatly enriched by being in touch with the suffering church. All of us in our Christian life always learn from others. There's no other way. First you learn from your parents, from your peers, from your teachers, from your boss, from your colleagues. You all learn from rubbing shoulders with other people. And that forms your personality. So by spending much time with the suffering church, I have learned to be more faithful to Jesus, to appreciate and love the Word of God more, because I see people that have no Bible. Then I begin to love my Bible more. And by observing their life, their dedication, their willingness to suffer for Christ, it made me far more willing to pay the price and suffer for Christ, although I cannot compare my suffering with the suffering church. Dealing with your emotions when you move from one area of persecution to the free world or vice versa is always a different job. It's not easy to find a way, but for myself in the years I have learned that the transition to live with and minister to the suffering church is easier, and going back to my own country I get a culture shock, because I think, wait a minute, you have all that liberty and all that knowledge and there's no revival here. What's wrong? And you get fed, and I don't only mean birthday parties, but all the big meals. You have a business breakfast, business lunch, business dinner, business meetings, and you think, well, what is life about? What is the simplicity of those who live in the suffering church area is so appealing. You say, oh, I wish we could go back there. So that's my honest reaction to that. Well, I'm glad that some people seem to remember my statement that I made originally in 1975 at the Love China conference, when the Cultural Revolution was still going on in China. It was totally closed. You couldn't go in or out. And then I challenged them, saying, we must live a life that is more revolutionary than that of the revolutionaries. I believe it now more than ever, because the temptation to compromise with the systems of the world that promise you ease and prosperity and fun and joy, everything that your carnal heart desires, is so great in our time. And the revolutionaries were people, and I could name all of them, either in the French Revolution or in the Communist Revolution or in the now in the Islamic Revolution, who could have had a life of ease and be very wealthy because they were very able people. Yet they laid down that desire to fight, suffer, work, die for what they really believed in. And that's the life of the revolution. And that should be ours in the kingdom of God. Lay down your privilege. You can give up your privilege, but you can never give up your responsibility. That they must be either imprisoned or tortured or put to death because they are Christians is outrageous. Do we tolerate this?
we understand what's going on around us? Can we see what they're going through? Do we understand they're part of our family? Do you understand? We find that many Christians the world over do not take persecution seriously until perhaps it strikes them. The revolutionists have a vision to take over the world. Do we? And the answer is obvious. We have to live a life that is more revolutionary than that of the revolutionaries.
I wish I could reach every young person in Brazil. I love your country. I love your nation. I love you. And I see the tremendous potential that you have for reaching out, because Brazilians, in general, I think South Americans, but let's not talk about Brazilians, will be more accepted in the countries where now there's revolution and war, because your background, because your nationality. And if only you would learn more English and stay close to the Bible and stay close to Jesus, I see a tremendous future for you. But do reach out. First of all, your view beyond the borders of Brazil. The danger of living in a big country is always that you say, well, my country is so big and not everyone has been reached here. Well, not everyone was reached in Jerusalem before they launched out into the world. And Jesus didn't say, until everyone has heard in your own town, otherwise you cannot go. Reach out. View the scene on the other side of your borders, on the other side of the ocean. And if not everybody speaks Brazilian, I mean Portuguese, then learn other languages. Learn English, learn Chinese, learn Russian, learn whatever, Arabic. Oh, definitely learn Arabic. And go there, you find that you will be accepted easier than me as a Dutchman, or like Britishers, or certainly like Americans. So keep your eye on a world that needs you. Don't give up because of your background, because of your poverty, of lack of education, because you can catch up on all of that. But you can never catch up on lost opportunities. The day is now, time is now, and I'm here to tell you that. So go in Jesus' name, and God bless you. Amen.